Louvado seja o Senhor pelo seu rico alimento, que é a sua palavra. Estamos lendo o livro O Propósito de Deus, de Witness Lee, capítulo 5, Sendo salvo e renovado por Cristo como a vida. Até aqui vimos o modo como recebemos vida e como a vida cresce e nos transforma. Neste capítulo gostaríamos de ver algo mais sobre a vida. Salvos pela vida de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: muito mais seremos salvos pela sua vida. A vida cresce, a vida transforma e a vida salva. Todos temos de dar toda a atenção a Romanos 5:10. O versículo diz que quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Sermos reconciliados com Deus é bom, mas ainda precisamos de algo mais, muito mais. Muito mais seremos salvos pela sua vida. Outrora éramos inimigos de Deus e estávamos totalmente caídos. De certo modo, até hoje, enquanto estamos aqui nesta terra e nesta carne, ainda estamos em uma condição caída, uma situação caída e uma natureza caída. Por isso, precisamos ser salvos. Precisamos passar tempo na presença do Senhor para orar. Ó Senhor Jesus, mostra-me as coisas das quais preciso ser salvo. Você talvez diga que precisa ser salvo do seu eu, de Satanás e do poder do pecado. Mas se você pedir ao Senhor, Ele lhe mostrará centenas de coisas das quais você precisa ser salvo. Uma coisa da qual precisamos ser salvos é nossa leviandade. Essa leviandade não vem da criação original de Deus, mas de nossa queda. Sermos levianos prova que estamos caídos. Um exemplo de nossa leviandade é que não somos precisos quando relatamos algo. Podemos dizer que havia cerca de 100.000 pessoas presentes em uma de nossas reuniões, mas nossa versão é exagerada. Precisamos ser salvos de nossa leviandade e de muitas outras coisas. Fomos salvos da perdição eterna e da condenação de Deus, mas somos pessoas caídas e todas as coisas relacionadas a nós estão em uma condição caída. O modo como falamos é caído. O modo como nos expressamos é caído. Nossa atitude é caída e nosso falar é caído. Até o modo como andamos é caído. O modo como nos vestimos e cortamos nosso cabelo é caído. O modo como rimos e gritamos é caído. O modo como olhamos para as pessoas é caído. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que dizemos e seja como nos comportamos, estão caídos. Nossa conduta é uma questão totalmente caída. Uma vez que ela é caída, precisamos de salvação, precisamos de libertação. Precisamos ser libertados do modo como conversamos com as pessoas, do modo como rimos e do modo como nos expressamos. Precisamos ser libertados do modo como nos vestimos. Agora que fomos reconciliados, muito mais seremos salvos pela sua vida. Na situação caída, Satanás é sutil com determinadas pessoas em um aspecto e com outras em outro aspecto. Algumas pessoas são impetuosas. A impetuosidade é uma prova da queda. Somos impetuosos porque somos caídos. Por isso é preciso que estejamos livres de ser impetuosos. Mas isso não significa que devemos ser refinados. Ser refinado é uma questão de cultura. Algumas pessoas podem ser refinadas por fora, mas por dentro são como animais selvagens. Todos precisamos ser salvos por sua vida. Quando invocamos o Senhor dizendo: Senhor Jesus, nós o recebemos como vida, e essa vida nos livra de ser impetuosos ou de nosso refinamento natural. Outra manifestação de nossa situação caída é nossa educação, no sentido de sermos, de certo modo, políticos. Isso é, na verdade, falsidade. Você pode dizer que ser educado é ser agradável, mas você precisa estar livre de ser tão agradável. As pessoas impetuosas precisam estar livres de serem impetuosas. As pessoas agradáveis precisam estar livres de serem agradáveis. Então, talvez nos perguntemos se devemos ser impetuosos ou agradáveis.
Porém, quer sejamos impetuosos ou agradáveis, ainda somos caídos. Precisamos estar livres de tudo o que está relacionado à queda. Precisamos estar livres de nosso ser agradável ou impetuoso. Somos livres não pelo ensino, mas por Cristo como a vida. Algumas pessoas são naturalmente emotivas. De um modo geral, as pessoas da região fria do norte são muito conservadoras. Quando estão felizes, elas estão felizes por dentro. É realmente difícil sabermos se elas estão felizes. Elas estão felizes de um modo oculto e conservador. Mas as pessoas da zona tropical ao sul são mais emotivas e se entusiasmam com facilidade. Talvez não estejam tão felizes, mas se expressam como se estivessem muito felizes. As pessoas do norte precisam ser libertadas de seu estado conservador, e as do sul precisam ser libertadas de seu estado de entusiasmo. Ambas precisam ser salvas pela vida de Cristo. Cristo não é tão conservador nem tão entusiasmado. As pessoas do sul precisam ser um pouco acalmadas, sendo Cristo a vida para elas. Quando alimentou as 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, o Senhor estava muito calmo. Ele não saltou e disse, Aleluia! Os discípulos talvez tivessem se entusiasmado, mas o Senhor Jesus estava calmo e lhes disse para recolherem todos os pedaços e os colocarem em cestos. Cristo, como vida para nós, nos salva daquilo que somos. Se você for lento, Cristo irá salvá-lo de sua lentidão. Se você for rápido, Cristo será sua vida para salvá-lo de sua rapidez. Tínhamos um cooperador entre nós que conheci em 1934, diz o autor. O irmão Watmani me falou sobre esse irmão, dizendo que se você lhe pedisse para ir para o leste, ele iria para o oeste. Se você dissesse sim, ele dizia não. Assim era muito fácil se dar bem com ele. Se quisesse que ele fosse para o leste, você só precisava pedir para ele ir para o oeste. Então ele iria para o leste. Muitas vezes, quando dizemos não, o Senhor diz sim. Quando dizemos sim, o Senhor diz não. Se você for uma pessoa lenta, o Senhor irá pedir-lhe que se apresse. Se você for uma pessoa rápida, o Senhor irá pedir-lhe que seja paciente. Isso está de acordo com Cristo como a vida, não com a lei. Todos precisamos ser salvos daquilo que somos. Se você gosta de rir, o Senhor diz, não ria. Se você gosta de ficar em silêncio, o Senhor diz, anime-se. O Senhor dirá para os canadenses do norte, animem-se, e para os mexicanos do sul, fiquem quietos. Somos pessoas caídas. Tudo o que somos está em uma condição caída. Não mantenha nada do que você é naturalmente. Precisamos ser salvos de nossa condição natural, daquilo que somos naturalmente. Alguns podem pensar se é certo ficar quieto ou estar animado. Nossa resposta é que nenhuma das alternativas está certa ou errada. Se o Senhor o salva para estar animado, você tem de se animar. Se o Senhor o salva para ser calmo, você tem de ser calmo. Depende dele. Não há legalidade. Mas sei que a salvação do Senhor, a libertação do Senhor, é sempre contrária à nossa natureza. Se você não gosta de conversar, o Senhor dirá, converse. Ele irá instigá-lo a invocar mais seu nome, a louvá-lo mais e a falar mais em nome dele. Se você gosta de falar, o Senhor dirá, fique quieto. O Senhor não iria permitir-lhe conversar, ele iria livrá-lo de gostar de conversar. Esta é a salvação do Senhor. Gosto de ver os canadenses entoando louvores em voz alta, mas não gosto de ver os mexicanos gritando tanto. Precisamos ser salvos pela sua vida. Por meio de nossa vida vivemos de um modo natural, mas por meio de sua vida vivemos de um modo que é totalmente contrário à nossa natureza. Eu o incentivo a ir ao Senhor e ver o que ele lhe dirá. Precisamos concordar com Cristo como vida dentro de nós. Quando estão entusiasmados, os canadenses têm o crescimento da vida. Mas quando os mexicanos gritam muito, eles não obtêm o aumento da vida. Todos precisamos ser salvos.
não por nossos atos externos, mas pela vida interior, por Cristo como vida. Cristo irá viver dentro de nós outra vida que é contrária à nossa vida natural. Agora você talvez se pergunte o que deveria fazer. Você deveria simplesmente concordar com a vida interior. A vida salva. Você precisa ser salvo de cada coisa de seu ser natural. Se você for fiel e levar o Senhor a sério, quanto mais você disser, ó Senhor, para receber o Senhor, mais salvo será do que você é. Você será salvo de seu ser e de seu comportamento. Então você saberá se comportar não segundo a sua vida, mas segundo Cristo como sua vida dentro de você. Por fim, seremos salvos a tal ponto que nos tornaremos as pessoas mais elevadas na vida. Como aquelas que são pelo testemunho do Senhor, pela restauração do Senhor e pela igreja local, precisamos do modo mais elevado de vida em nosso escritório, em nossa escola e em nossa vizinhança. Precisamos do comportamento mais elevado, não por meio de nossos atos, mas por meio de Cristo como vida. Convenceremos as pessoas não apenas por meio de nossos gritos, de nossos louvores, de nossos cânticos ou de nosso invocar, mas por termos nosso ser no plano mais alto. Você tem de convencer as pessoas não somente pelo que diz ou pelo que declara ser, mas pelo seu ser, pelo seu comportamento salvo. Seu ser no plano mais alto irá levar as pessoas a respeitá-lo. Você estará no plano mais alto porque está sendo salvo uma vez que Cristo é a sua vida. Você está vivendo por Cristo, a vida mais elevada. Se formos assim, o Senhor tem uma maneira para avançar e nada pode prevalecer contra a maneira do Senhor. Por isso, esperamos no Senhor sua salvação por meio de sua vida. Todos precisamos declarar: muito mais seremos salvos pela sua vida. Renovados pela vida. A vida divina, a vida mais elevada, a vida eterna, a vida indelével, nunca envelhece. Se algo pode ficar velho, isso não é a verdadeira vida. Nossa vida humana está ficando velha, por isso, esta não é uma vida verdadeira. A verdadeira vida é sempre nova, é eternamente nova, sempre fresca. Romanos 5, versículo 10 diz que seremos salvos pela sua vida. Romanos 6, versículo 4 diz que devemos andar em novidade de vida. A vida renova. Deveríamos dizer ao Senhor: ó Senhor, a cada dia Tu és novo. Se formos fiéis ao Senhor e honestos ao dizermos isso, nunca seremos iguais ao que fomos ontem. Todos os dias seremos renovados. Teremos a nova experiência de Cristo todos os dias. Eu diria uma palavra para as irmãs e irmãos idosos entre nós. Sem dúvida, fisicamente falando, estamos velhos. Talvez sejamos pelo menos uma geração mais velha do que as mais novas. Mas o Salmo 103, versículo 5 diz que Deus pode satisfazer-nos para que possamos ter nossa juventude renovada como a da águia. Nossa juventude pode voltar quando recebemos Cristo como a vida em nós. Temos de abandonar nossa velhice e dizer: louvado seja o Senhor. Temos Cristo dentro de nós, por isso nossa juventude tem de voltar. É possível termos nossa juventude renovada como a da águia ao aceitarmos Cristo todos os dias como nossa vida. O Senhor pode dizer aos santos idosos que sejam mais entusiasmados e aos santos mais jovens entre nós que sejam menos entusiasmados. Todos precisamos ser renovados de dia em dia. O maná de ontem não deveria ser o alimento de hoje. Todo dia temos novo maná. Por meio desta renovação, seremos libertados de nosso velho modo de vida e seremos renovados para ter o novo modo de vida. Esta é a vida da igreja. Vestir-se do novo homem inclui vestir-se da vida da igreja. Precisamos ser renovados constantemente. Alguns dos irmãos, segundo a sua natureza de nascença, gostam de ficar sozinhos. Gostam de ficar em casa, em sua própria sala. Esse tipo de disposição não é bom para a vida da igreja.
Todos precisamos ser renovados dia após dia em nosso velho modo de vida, para termos um novo modo de vida. Essa nova maneira de vida é a vida da igreja. Alguns não estão acostumados a conversar com os outros, mas na vida da igreja, você precisa conversar com os outros e se misturar com os outros. Do contrário, como podemos ser um corpo? Por outro lado, há alguns que são tão abertos, segundo a sua disposição natural. Esses irmãos estão acostumados a estar com os outros, não no espírito, mas na vida natural. Um jovem irmão pode ser tão aberto a ponto de trocar seus sapatos com outro irmão. Alguns diriam que esses dois irmãos se amam, mas por fim esses irmãos irão brigar um com o outro. Seu relacionamento não é espiritual para a vida da igreja, mas tem a ver com a vida natural. Precisamos ser renovados em todos os aspectos de nossa vida diária. Se você for fechado, o Senhor dirá, seja aberto. Se você for muito aberto, o Senhor dirá, tenha cuidado, não seja tão aberto. Se você gostar de contatar as pessoas por sua natureza, o Senhor dirá, contenha-se um pouco. Se você não gosta de ir contatar as pessoas por natureza, o Senhor dirá, ide. Precisamos ser renovados no espírito de nosso entendimento. Se invocarmos o Senhor dia após dia, seremos renovados pouco a pouco. Por fim, teremos a vida do corpo, a vida da igreja, de um modo absolutamente não natural. Teremos muito contato, comunhão e entremesclar de um modo muito espiritual. Relacionamentos naturais não duram. Inimizades surgem entre pessoas que antes eram amigas. Se você está tendo comunhão com os irmãos e irmãs de um modo natural, prepare-se para a discórdia. Hoje você pode amar uma determinada pessoa, mas depois pode detestá-la. Todos precisamos ser renovados invocando o nome do Senhor. Ao invocarmos constantemente, ó Senhor Jesus, seremos renovados no espírito de nosso entendimento.